A catástrofe do Rio Grande do Sul é punição divina ou permissão de Deus? A água é útil para a sobrevivência do nosso planeta. Mas será que Deus pune ou permite? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, estamos vendo nos últimos dias, muitas profecias gravadas há 10, 15 anos, que alguém profetizou e que neste momento estão soltando na mídia, viralizando, dizendo que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma punição divina. Cheguei a ver pastores, abre aspas, com as suas profecias, dizendo, alegando que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma punição porque o povo do Rio Grande do Sul há muito tempo deixou de ser cristão ou deixou de ser evangélico. E isto, na verdade, é isso na verdade é terrorismo psicológico, respeito às profecias, respeito aos profetas, mas nesse instante de sofrimento, de caos no estado do Rio Grande do Sul, alegar que aquele povo que está sofrendo aquela enchente, crianças mortas, pessoas perdendo casas, e um evangélico que tem conhecimento da palavra de Deus alegar que aquilo é uma punição, ele está confundindo tudo. O que é punição divina e o que é permissão de Deus? Biblicamente, então vamos ver, as 10 pragas do Egito, aquilo é uma punição. A morte de Lázaro é uma permissão. Há uma diferença quilométrica, anos-luz de distância uma da outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cheguei a ver também pregadores alegando que o estado do Piauí, por ser o estado mais pobre do Brasil, ele é o estado mais pobre porque naquele estado a quantidade de evangélicos é muito pequena e a quantidade de umbandistas é muito grande. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que 46% daquele povo do Piauí são católicos, 26% são evangélicos e apenas 1% são umbandistas. 1% são umbandistas. Alguma coisa está errada. Ou o povo evangélico não é evangélico, ou o umbandista ele tem um superpoder para adorar o seu Deus e fazer que o estado do Piauí seja o estado mais pobre do Brasil. Terrorismo psicológico. Será que Deus pune? Deus pune. Mas o que é permissão de Deus e o que é punição? Se havia algo que deixava Jesus furioso, vamos dizer assim, eram os saduceus e os fariseus da época dele. E Jesus realmente saía fora da casinha. Porque eles colocavam um peso sobremaneira, criavam leis, inventavam leis, multiplicavam as leis, colocavam fardo sobre os ombros das pessoas. E de maneira que os religiosos eles mais atrapalham do que são benéficos ao reino, ao evangélico, à Bíblia, à igreja atual. Então nós vemos, então, por exemplo, Giordano Bruno. Giordano Bruno foi morto, queimado na fogueira, porque ele alegava que a Terra era o centro, a Terra não era o centro do universo, ao passo que os religiosos da época alegavam que sim. Isso lhe custou a vida. Vamos pegar Joana d'Arc. Joana d'Arc foi morta na fogueira porque sofria de uma espécie de epilepsia. E ela, segundo ela, ouvia vozes. E por ela ouvir vozes, também foi queimada na fogueira. E o mais incrível é que essa mesma Joana d'Arc, que foi queimada na fogueira, tornou-se santa mais tarde pelos mesmos religiosos que as queimaram. De maneira que os religiosos de hoje continuam aí, não queimando na fogueira, mas fazendo tortura psicológica com as pessoas. Imagine você, caro ouvinte, uma criança que perdeu o pai e a mãe na enchente do Rio Grande do Sul,
ouvir um pregador, um pastor falando que aquela catástrofe do Rio Grande do Sul, ela aconteceu porque o pai dele era da Umbanda ou do Candomblé. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós vemos países como a Coreia do Norte, com 26 milhões de pessoas, apenas, no máximo, 5 mil pessoas são evangélicas, são cristãs naquele país. E muito embora aquele país não sofre nenhuma catástrofe natural que nós temos notícia. Pessoas morrem de fome, sim, mas por problemas políticos e não por catástrofes. Nós vemos os Estados Unidos, que é o país mais cristão, com aí 70%, 80% de cristãos. Então nós vimos o furacão Katrina, diversos furacões arrasando aquele país. Para você ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Catástrofes naturais acontecem em todo lugar, em todo estado, em todo território nacional, em todo o mundo. O evangélico ele não tem esse superpoder. Quanto mais evangélico, menos desgraça. Quanto menos evangélico, mais desgraça. Isso é tortura psicológica. Falta de conhecimento bíblico, sim. Como eu já disse, as 10 pragas do Egito foi uma punição, mas a morte de Lázaro foi uma permissão. Deus tem poder para não permitir que aconteçam catástrofes. Isso ele tem. Mas ele permite que aconteça. Mas não que ele puna as pessoas, não que ele puna as crianças. Vemos em Nínive, uma cidade com 120 mil habitantes, quando Jonas pregou para aquela cidade, o povo se arrependeu e Deus não puniu aquela cidade. Sodoma e Gomorra, idem. Se tiver um justo sequer naquela cidade, eu não a destruirei. Então ele tira o justo e aí sim ele pune os demais. Mas no caso do Rio Grande do Sul, é um estado abençoado por Deus, um dos estados mais ricos da nossa nação, e inclusive você, profeta, você pregador que está julgando, condenando e executando aquele povo, todo o arroz que você come, um bom percentual vem daquele estado, é um estado abençoado por Deus. E não é porque aconteceu uma catástrofe dessa que nós vamos julgar, condenar e executar aquele povo, por ter mais ou menos evangélico, mais ou menos cristãos, mais ou menos umbandistas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isto é apenas falta de conhecimento bíblico.